Queria pedir para todo mundo colocar a mão no coração, que eu queria fazer uma oração por nós. Ó doce Senhora minha, dai-nos a vossa bênção para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em vossas mãos. Fazei, Senhora, que consigamos vossos filhos uma boa morte, a bênção do Pai, o amor do Filho e o poder do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Com vosso Filho, ó Mãe Pia, abençoai-nos, Virgem Maria, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, para quem não me conhece, eu me chamo Igor, eu faço parte da comunidade católica Cola de Deus, sou consagrado, estou na comunidade há 6 anos, fiz 6 anos no domingo passado. E sou esposo da Catherine, né, que ela é doula, ela trabalha com gestantes, ela está vindo de São Paulo, por isso ela não está aqui. Sou pai da Teresa, que está no céu, e esse inclusive é um dos motivos, né, de era para eu ter vindo pregar para vocês há mais ou menos um mês atrás, e por esse motivo acabou que não deu para vir, porque aconteceu tudo naquela semana. E hoje eu queria falar para vocês sobre o tema santidade nas pequenas coisas. É um tema que, né, quando me convidaram, falaram que eu poderia escolher um tema, então, na verdade, ninguém saberia, né, sabia que eu ia falar sobre esse tema. E hoje eu estava rezando, montando a pregação e tudo mais, e Deus colocava muito forte no meu coração sobre esse tema. E conforme eu cheguei, eu fui vendo todo o agir de Deus, para onde que Ele estava conduzindo a gente, para onde que Ele estava direcionando as nossas orações. E Ele falava muito sobre as pequenas coisas, né? A minha mãe, quando ela falava assim, ali no canto, ela falava sobre os pequenos pecados, né? Que a gente muitas vezes dá tanta importância para os pecados mortais, mas não liga para os pecados veniais, para aqueles menores, aqueles pecadinhos, é só um pecadinho pequenininho e tudo mais. Mas, para poder introduzir o tema santidade nas pequenas coisas, eu queria saber se todo mundo sabe exatamente o que é santidade. Você tem noção exatamente do que é santidade? Porque às vezes a gente ouve falar sobre santidade. E em alguns momentos a gente pode até achar que santidade é só para São Benedito, para Santa Teresinha do Menino Jesus, para São José Maria Escrivá, para Nossa Senhora, para Deus. Mas a santidade, se eu fosse resumir para vocês em poucas palavras o que é santidade, é eu simplesmente fazer tudo com Jesus, absolutamente tudo. A gente viver a santidade nas pequenas coisas é a gente entender que nas pequenas coisas do nosso dia, nos afazeres, nas tarefas, nas louças, na pia, a roupa suja, no trabalho, nas ferramentas, tudo que a gente faz é fazer com Jesus. Santidade nada mais é do que isso. É a gente fazer tudo com o coração em Deus. E quem tiver com a Bíblia, eu vou pedir para poder abrir na carta de São Paulo aos Gálatas. Gálatas 2, capítulo 2, versículo 20. Quem tiver a Bíblia da Ave Maria, página 1494. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. Amém? Gálatas 2, 20. Amém? Espera mais um pouquinho para a gente abrir.
Vamos rezar uma Ave Maria enquanto isso? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nessa carta, São Paulo ele escreve aos Gálatas, à comunidade dos Gálatas, e é uma passagem que provavelmente todo mundo já deve ter ouvido, mas que hoje, enquanto eu preparava essa pregação, Deus ele colocava muito forte isso no meu coração, que tinha muito a ver com a gente buscar a santidade nas pequenas coisas. Amém? E aí, ele fala desse jeito, capítulo 2, versículo 20: Eu vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim. A minha vida presente, na carne, eu a vivo na fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Palavra do Senhor, graças a Deus. E quando eu li essa passagem, eu sempre gostei muito das cartas de São Paulo, porque eu sempre achei que ele era muito direto no que ele precisava falar. Se ele via que uma comunidade cristã não estava muito legal, estava falhando em alguma coisa, estava pecando com um determinado ponto, ele chegava e ele falava o que precisava ser falado. E aqui nesse momento, ele dá um testemunho da vida dele, particular, porque Paulo, ele perseguia os cristãos, ele era um romano, ele matava os cristãos, né? E quando ele se encontra com Jesus, ele tem uma mudança de vida, ele se converte, muda completamente o que ele acreditava. E ele se torna a um certo ponto tão forte, que ele chega a ser reconhecido hoje como o maior apóstolo de Cristo, de tanto que ele se entregou a Deus. E aqui ele está falando, né, para os Gálatas, que a vida que ele tem já não é mais dele, que tudo que ele tem é Deus nele. E quando eu pensava, né, na santidade, nas pequenas coisas e tudo mais, e essa introdução, né, que eu falei no início, que a santidade nada mais é do que a gente fazer tudo com Jesus, ele falava muito no meu coração sobre a gente começar a colocar ele no centro, sabe? Mas em tudo que a gente for fazer, quando a gente estiver lavando uma louça, como eu falei, quando a gente estiver no trabalho, né? Às vezes a gente acha que a santidade ela está muito longe, que ter uma vida reta, uma vida justa, ela está muito distante. Está só para as pessoas que estão lá em mosteiros, né? Nas igrejas, com os padres, nos conventos. Mas a santidade ela está acessível para todos nós. Eu gosto muito de um santo, e ele é um santo muito recente na igreja, que é São José Maria Escrivá. Ele é o fundador de um movimento chamado Opus Dei. E São José Maria, ele fala muito sobre a santidade no trabalho. Ele fala muito sobre a gente se santificar nas coisas que a gente faz no nosso dia a dia. A gente fazer o que a gente precisa fazer de uma forma diferente do que a gente faria. Né? Ele tem uma frase que fala assim: santifica o teu trabalho, santifica-te no teu trabalho e santifica os outros com o teu trabalho. E nos últimos dias, meses, muita coisa mudou na minha vida, né? Hoje tem 5 meses que eu me casei e vem falando nesse assunto do casamento. Minha esposa chegou, ela está bem ali, todo mundo olha para ela para não ficar com vergonha. E de uns 6 meses para cá, muita coisa mudou na minha vida. E eu gosto sempre de dar testemunho daquilo que eu vivo toda vez que eu vou pregar. Porque eu acho que é uma coisa que eu posso falar com propriedade, que é uma coisa que eu vivo. Que, dentre tantas coisas que mudaram nos últimos meses, a minha vida ela se tornou extremamente corrida. Muito corrida. Eu passei a ter um tempo bem menor do que eu teria antes. Hoje eu trabalho de dia numa marcenaria e à noite fazendo sites. E em determinados momentos, eu cheguei a me perguntar para Deus:
por que é que o Senhor tem me colocado nessas coisas? Por que quando eu te pedi um trabalho, o Senhor me deu um trabalho que exige muito tempo de mim? Sabe, por que quando eu te pedi tal coisa, o Senhor me deu dessa forma? E, paralelo a isso, né, eu fui muito assim, me aproximando de São José Maria Escrivá, de entendendo como ele passava a mensagem do Evangelho para a gente, né? E Deus, ele falava muito no meu coração que a gente precisa sim buscar a santidade no meio das panelas sujas, no meio da poeira, da marcenaria, no meio ali da mulher de pedreiro, no meio de qualquer coisa, no trânsito, se você dirige no seu trabalho. A gente precisa fazer isso. A gente precisa muito da oração, porque ela, né, tem um santo, que eu não lembro o nome agora, mas ele fala que quem não reza, vira bicho, né? Quem não reza, não se salva. E a gente precisa muito da oração, né? Benditas Ave Marias, né, que purificam o nosso cotidiano. Então, a gente precisa rezar o terço, a gente precisa parar para ler a Bíblia, a gente precisa, de fato, ter as nossas orações, fazer a Lectio Divina, a leitura da palavra e rezar em cima dela. A gente precisa ter momentos no Santíssimo. Mas eu sei que às vezes na nossa realidade, a gente tem que trabalhar, a gente tem que colocar comida na mesa. A gente não pode se dar o luxo de ficar em casa rezando o dia inteiro. E é justamente nesse momento que a gente precisa ter essa noção, ter esse entendimento de que a gente precisa buscar a Deus em tudo que a gente faz. Por exemplo, se eu pego uma água e eu vou dar água a alguém, a gente precisa fazer isso com o coração em Cristo. Se eu pego para poder limpar o banco da igreja, ou mesmo limpar a mesa de casa, a gente precisa fazer isso com o coração em Deus. A marcenaria que eu trabalho, a Renata, fica em cima da capela do Brotas ali. Então, para ir todo dia para o trabalho, eu passo na frente da capela. E eu tomei um hábito para mim de toda vez que eu passo na frente da capela para ir para o trabalho, e toda vez que eu passo para poder voltar embora para casa, eu faço uma oração rápida de entrega para Deus. Porque provavelmente o único momento do dia que eu vou estar mais perto do sacrário. Então eu passo em frente à igreja e eu falo: Jesus, que tudo que eu fizer nesse dia, que tudo que eu colocar minhas mãos para fazer, que todo cliente que eu entrar na casa hoje, que todo serviço que eu pegar para fazer seja para glorificar seu nome, seja para me santificar e santificar quem estiver perto de mim. E aí, quando eu estou indo embora, eu pego e faço a mesma coisa: Jesus, eu te entrego tudo que eu fiz nesse dia, tudo de ruim que eu ouvi, tudo de bom que eu ouvi, tudo que eu absorvi, tudo que entrou pelos meus sentidos, pelo meu ouvido, pelo meu olfato, pela minha visão, eu te entrego tudo. Toda a energia ruim, negativa, tudo que fizeram contra mim, toda a mágoa, todo o sentimento, e também todo o sentimento bom, toda a alegria que eu tive nesse dia. A gente entender que a santidade, nas pequenas coisas, elas acontecem dessa forma, faz com que a gente pare de muitas vezes ficar dando desculpa: mas eu não consigo rezar, eu não consigo me aproximar de Deus porque eu não tenho tempo. Tudo bem, às vezes a gente não vai ter tempo, mas a gente pode fazer tudo o que a gente faz com o coração em Deus. Santa Teresinha, do Menino Jesus, ela fala muito sobre a pequena via. Até recomendo, se vocês puderem, leiam sobre a vida dela, né, os livros que ela escreveu e tudo mais. Que ela fala muito sobre a pequena via, o fato da gente encontrar Deus nas pequenas coisas, o fato da gente olhar um simples gesto como Deus presente na nossa vida. Deus, ele se faz presente na nossa vida em todo momento. A gente só precisa ter um olhar atento e perceber. Às vezes são coisas maravilhosas que acontecem, exuberantes. Às vezes são coisas pequenininhas. Às vezes um obrigado que a gente recebe de alguém. Às vezes um sorriso que a gente recebe quando a gente não está num dia legal. Mas às vezes um sorriso que a gente precisa dar para alguém. A gente precisa entender que quando São Paulo ele fala que já não é mais ele que vive, mas é Cristo que vive nele, ele está falando aqui que tudo que era capricho dele, tudo aquilo que era só
frescura, vamos dizer assim, já não existe mais. É como se ele estivesse falando, eu já não faço mais as minhas vontades. Tudo que eu faço, a forma com que eu faço, como e com quem eu faço, é tudo para Deus. Eu vivo para Ele. Se Ele falar A, eu falo A. Se Ele fala B, eu falo B. E quando a gente entende isso, a gente começa de fato a se santificar. A gente começa a purificar os nossos sentidos, porque em alguns lugares a gente vai perceber que já não faz mais sentido que a gente participe. A gente precisa sim levar o Evangelho, mas às vezes a gente usa o pretexto, eu vou evangelizar, por exemplo, a gente está no carnaval agora. Aí você fala, eu vou lá para evangelizar, para falar de Deus. Mentira! Às vezes você só vai querer curtir. Você pode até citar o nome de Deus, mas às vezes você está mais se perdendo e indo para o inferno do que trazendo pessoas para o céu. Então, a gente precisa entender que se santificar nas pequenas coisas é necessário para todo mundo. O Catecismo da Igreja Católica, ele fala que o nosso maior chamado, enquanto seres humanos, é ser santo. Alguns têm o chamado da vida religiosa, ser padre, freira, como a minha irmã. Alguns a vida matrimonial, como eu. Alguns são chamados a pregar, outros a cantar, outros a interceder, outros a ir ao encontro dos pobres na rua. São diversos chamados diferentes, mas todo mundo, sem exceção de ninguém, em primeiro lugar, tem o chamado a ser santo. Isso é entender que Deus ele se encontra em tudo, em absolutamente tudo. Em cada palavra que sai da nossa boca, Ele precisa estar presente. Em cada gesto que a gente faz. Se você, por exemplo, está andando na rua, você viu, às vezes Deus toca o nosso coração, porque às vezes alguém precisa de, sei lá, um sorriso, às vezes uma palavra, vai e fala. Às vezes pode ser meio, difícil, porque às vezes Deus toca o nosso coração para fazer alguma coisa e a gente fica, será que é para mim fazer mesmo ou será que é coisa da minha cabeça? Vai e faz. Se você vai fazer o bem, vai e faz. Porque Deus ele se encontra nas pequenas coisas. E como eu falei, que nos últimos meses a minha vida meio que virou de ponta cabeça, porque eu era solteiro, me casei, muita coisa aconteceu, trabalho, um monte de coisa, e eu tenho experimentado muito do que é me esforçar para viver santidade no dia a dia, sabe? Nos pequenos gestos. Por exemplo, se você é casado e você está no carro, está muito quente, o calor, insuportável, igual realmente está. E você liga o ar-condicionado, mas sente que o ar-condicionado não está vencendo. Mas você e a sua esposa. E aí o que você faz? Pega um negocinho do ar-condicionado, que tem, sei lá, tem 3, tem 4 negocinhos assim, para apontar para onde é que vai o ar, vira tudo para sua esposa, sem ela perceber, e passa o calor, e oferece isso para Jesus. Quando o São Paulo ele fala que é Cristo que vive nele, ele está falando também da cruz. E às vezes, para a gente se santificar nas pequenas coisas, a gente tem que aceitar as pequenas cruzes que a gente tem. E às vezes a gente tem que pegar algumas pequenas cruzes que a gente não tem, que a gente não necessariamente tem. Os santos, eles são santos, porque abriram mão de coisas lícitas. As coisas ilícitas, como bebedeiras, orgias, esses pecados, todo mundo precisa abrir mão. Mas as coisas lícitas, às vezes é você ir, sei lá, num pagode, mas você sabe que ali não vai fazer bem para sua alma. Não que você não possa ouvir um pagode, mas se você sente que aquilo afeta você, por que você vai fazer? Existem coisas que a gente precisa abrir mão, que são pequenas cruzes. A gente precisa entender que Deus, Ele se encontra nas pequenas coisas, em absolutamente tudo. Em tudo. E aí, pensando em tudo isso, a gente precisa refletir para entender qual que é o nosso lugar de santidade. Como eu falei, cada um tem um chamado específico, mas a gente precisa entender que Deus ele nos chama a sermos santos em lugares diferentes. Na minha comunidade mesmo, eu tenho muitos irmãos que são missionários que vão para longe com muita frequência. Por
exemplo, o meu padrinho de casamento, o Natan, ele é pregador. E ele mal fica em casa. E ele vai direto para vários lugares no Brasil inteiro. E ele vai pregar. Eu tenho um monte de irmãos meus que eles fazem isso. Mas eu também tenho vários irmãos que eles não dá para ver. Você não vê eles agindo, trabalhando, servindo. Eles estão nos bastidores. E existem muitos e muitos santos que a gente vê, a gente olha para o altar e a gente vê que realmente foram pessoas santas. Mas e quantos santos desconhecidos passaram pelo mundo e a gente não faz ideia que eles existiram? Pessoas extremamente santas, pessoas que entenderam que tudo era por amor a Deus, tudo, absolutamente tudo. E talvez a gente nunca saiba quem são essas pessoas. Talvez quando a gente morrer, a gente conheça essas pessoas. Mas a gente precisa ter isso no nosso coração. Entender que a nossa vida sem Jesus, a nossa vida por nós mesmos, ela passa a ser um pouco vazia, né? Eu lembro que antes de eu me converter, de eu começar a caminhar de fato com Deus, eu tinha uma vida como qualquer, entre muitas aspas, jovem comum hoje no mundo vive. E muitas vezes, quando eu acabava de cometer um pecadinho ou um pecadão, às vezes eu encostava a cabeça no travesseiro e eu parava para pensar: será que isso realmente está fazendo sentido na minha vida? Será que isso realmente está me completando? E vinha um vazio, parecia que não saciava, era sempre uma necessidade de algo a mais. Sempre algo a mais. Tanto que eu até cogitei a possibilidade de ser padre, porque eu queria algo a mais. Sorte da minha esposa que não. Mas quando eu me pegava pensando que faltava alguma coisa no meu coração, e aí eu fui tendo um encontro com Deus, e aos poucos Ele foi me trazendo cada vez mais para a presença dEle. Ele foi me convencendo, Ele foi mudando o meu coração, Ele foi me mostrando aquilo que eu precisava fazer, que eu precisava viver. E na nossa vida é exatamente dessa forma. Não é por nós mesmos que a gente se converte. Não é pela nossa força, pela força do nosso braço que a gente muda de vida, que a gente se torna santo. É pura e exclusivamente graça de Deus. É misericórdia. Quando a gente olha para a imagem de Jesus crucificado e a gente vê aquele ferimento aqui na costela, quando ele sofreu esse ferimento, a palavra fala que saiu sangue e água. E é daí que vem a devoção à Santíssima Misericórdia. É a gente entender que a misericórdia de Deus, ela nos alcança independente do nosso merecimento. Quando a gente fala sobre a santidade das pequenas coisas, é a gente entender que se Deus permite algo de bom na nossa vida, é misericórdia. Porque a gente, por nós mesmos, nós sabemos, nós somos ruins, nós pecamos se deixar. Mas Deus ainda, apesar do nosso pecado, Ele insiste em nós. No final do versículo 20, São Paulo ele fala: a minha vida presente na carne, eu a vivo na fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. É entender que quando Jesus ele se entregou por cada um de nós, é Ele falando que independente de quantas vezes a gente cair, de quantas vezes a gente pecar, Ele vai nos perdoar, desde que a gente se arrependa de coração, desde que a gente volte para a presença dEle. Teve um momento na minha vida que eu olhei para alguns irmãos de comunidade e eu olhava para alguns deles e eu falava: meu Deus, são pessoas muito santas. Você sentia a presença das pessoas. E eu comecei a questionar Deus no momento de oração, dentro do meu quarto. Estava tendo noite de adoração
que passa no YouTube, na comunidade. E eu liguei, eu estava acompanhando a oração, a pregação, e eu comecei a questionar muito Deus. Eu falei, Deus, eu não entendo que negócio é esse que esse irmão ele sente. Parece que é um desejo de santidade, de ser melhor, de ser próximo de ti, de viver na tua presença, que eu não sinto isso. E eu acho que foi uma das melhores coisas que eu pude fazer, porque eu falei naquela noite para Deus que eu fui sincero. Eu falei, Deus, eu não quero ser santo, eu não tenho vontade de estar na sua presença, eu faço isso só porque eu sei que eu preciso, mas por favor, me dá a graça de te amar, me dá essa graça, sabe, de perceber que eu sou ruim, que eu preciso de ti, esse desejo de santidade. E naquele dia ele derramou um batismo na minha vida, e eu de fato eu chorei muito. Naquele momento eu me arrependi de muita coisa errada que eu tinha feito até ali, e a partir daquele dia ele começou a me dar a graça de desejar a santidade. Hoje é muito comum eu fazer a oração que se ele quiser, ele pode tirar tudo de mim. Tá vendo? Até o microfone. Nossa, que incrível. E inclusive no domingo passado eu tive um encontro vocacional da minha comunidade, só para mim. E uma das orações que eu fiz para Deus é que Ele, se fosse do agrado dele, que Ele tirasse tudo de mim, tirasse os palcos, tirasse os microfones. E isso é entender, foi o que eu entendi dentro do meu coração, que a gente não precisa de grandes coisas para viver a santidade. A gente não precisa de microfone para falar dele, para tocar uma pessoa que precisa ser tocada, para ir ao encontro de alguém que precisa se encontrar com Ele. A gente entender que Jesus, quando Ele se deixa encontrar, a gente simplesmente precisa pedir. E quando eu pedi para Ele que Ele me desse a vontade de realmente ser santo, porque eu não tinha a menor vontade de ser santo, a menor vontade de estar na presença dele todos os dias, que Ele só estava esperando que eu pedisse. E às vezes Deus, Ele só está pedindo, só está esperando que a gente peça para Ele, porque Ele é Deus para fazer o que Ele quiser e também para não fazer o que Ele quiser. Mas a gente precisa sair do nosso lugar, porque um encontro nosso com Deus, ele precisa de dois movimentos. Um movimento que é certo e é certeza de que Deus vem ao nosso encontro, e o movimento de que nós saímos de onde nós estamos e vamos ao encontro dele. Não é Deus vem e a gente não faz nada. Tipo, eu estou de boa aqui, Deus veio e me pegou e já era, agora eu sou de Deus. Não é assim que funciona. A gente precisa querer. E às vezes quando a gente não quer, a gente precisa fazer o esforço mesmo assim. É a mesma pegada que eu falei do ar-condicionado. A gente precisa assumir a cruz, precisa pegar e falar, olha, eu não tenho vontade, Deus, mas eu sei que o Senhor é o maior interessado que eu esteja na sua presença, por isso vem e me levanta de onde eu estou e me leva na tua presença. Então, o que eu queria passar para vocês e pedir que vocês, de verdade, se vocês esquecerem de tudo que eu falar aqui, se cada palavra que eu estou falando vocês se esquecerem, eu peço que vocês se lembrem apenas de uma coisa: de que Deus, Ele se deixa encontrar e Ele só está esperando você pedir para se encontrar com Ele. Que Ele vai te encontrar em absolutamente qualquer lugar do mundo. Você pode estar na lua, Ele vai te encontrar lá se você pedir para Ele. Ele vai ao teu encontro. A gente tem vários relatos na Bíblia. Quantas vezes, por exemplo, Zaqueu. Zaqueu, ele era um homem pecador, cobrador de impostos. Era como se fosse um político ladrão hoje em dia. E ninguém gostava dele. Ele era malquisto por todo mundo ali na sociedade. Mas ele ouviu que Jesus estava passando na região e ele viu a multidão. E ele desejou dentro dele: Deus, por favor, olha para mim. O que ele fez? Ele saiu de onde ele estava, ele subiu numa árvore, porque ele não tinha altura, ele não conseguia ver. E Jesus também não conseguiria ver ele ali andando, com aquele tanto de gente em volta dele. O que ele fez foi subir na árvore. Ele fez um esforço de subir ali para poder se encontrar com Deus. E aí Jesus vê o esforço de Zaqueu. Zaqueu não ficou parado na porta da casa dele esperando: Jesus vai vir aqui hoje, eu estou sentindo.
Jesus viu que ele saiu de onde ele estava, ele subiu, ele foi em direção a Jesus e ele fez esse esforço. Então que a gente possa ter esse entendimento de que às vezes Deus, para que a gente viva de fato a santidade no dia a dia, a gente só precisa pedir para Deus. E às vezes quando você chegar em casa hoje, eu não sei quem está na sua casa, não sei quem está, se saiu para algum lugar, se está lá te esperando, se está todo mundo aqui. Mas às vezes pode ser que você chegue na sua casa e você encontre uma pia suja. Ou você precise fazer a janta, mesmo estando sem vontade. Talvez você precise ajudar outra pessoa a fazer a janta. São coisas muito pequenas que a gente precisa buscar a santidade. Coisas que às vezes passa batido. Às vezes a gente acha que é só a vida acontecendo. Que a santidade é somente ir na missa, somente ir no grupo de oração, somente se confessar. Esse é o ápice da nossa fé. É o que a gente crê, é a Eucaristia, quando a gente vai na missa. Mas a santidade, ela se dá, de fato, na nossa igreja doméstica, né? Dentro da nossa casa, dentro do nosso trabalho, é com os nossos amigos, é com a família, é quando lá no grupo da família deu uma treta lá e começaram a brigar e você está comichando para se meter no meio da briga, mas você entende que ser santo é você fazer o que Jesus faria, é você fazer exatamente como ele faria. Uma vez eu ouvi isso de um padre e ficou cravado no meu coração. Toda vez que você for fazer alguma coisa, você tiver dúvida, pensa, Jesus faria isso? Se ele não faria, não faça. E aí eu estendo mais um pouco, principalmente para as mulheres. Se você está em dúvida se você usa tal roupa ou não, pensa, Nossa Senhora usaria essa roupa? Se ela não usaria, então você não tem que usar também. Porque isso é entender que a santidade, ela se dá em tudo. Na roupa que eu uso, no jeito que eu me porto, da maneira que eu falo, na forma com que eu trato as pessoas, é a forma com que eu me comporto quando alguém me trata mal. A gente precisa entender que a santidade, ela é em tudo. Quando a gente começa a olhar com esses olhos, para de ser um fardo, para de ser um peso, porque a gente acha que para a gente ser santo a gente tem que nunca mais pecar. Só que não é sobre nunca mais pecar, porque a gente sabe que a gente infelizmente vai pecar até o dia da nossa morte. É por isso que todos os santos da igreja se tornaram santos depois que morreram. Não sei se vocês sabem, mas um processo de alguém se tornar santo, primeiro a pessoa passa por um processo de beatificação e depois um de canonização. É um processo muito longo, demorado, que a igreja investiga absolutamente tudo da vida dessa pessoa. Ninguém é santo enquanto ainda está vivo. A gente se esforça para alcançar a santidade. E alcançar a santidade é a gente entender que quando a gente morrer, a gente tem o nosso lugar no céu. É a gente entender e pedir de fato a Deus a graça de que, se possível, que Ele possa ter misericórdia de nós para a gente nem mesmo passar pelo purgatório e ir direto para os braços dele. A santidade nas pequenas coisas é isso. É a gente entender que é em absolutamente tudo. É na forma com que você olha para quem mora com você. É na forma com que você pensa sobre alguém que você não gosta. É pensar com caridade, com amor. É entender que a gente não merece o amor de Deus e nem mesmo aquela pessoa que a gente não gosta também não merece. Mas tudo é graça, tudo é misericórdia. Se a gente não viver dessa forma, por que a gente está vivendo? Se a gente não viver a nossa vida como se fosse o último dia, a gente acaba vivendo uma vida sem graça. Acabou mesmo. E eu quero aproveitar nesse momento, eu acho que Deus, hoje eu tenho para mim que as coisas acontecem exatamente como elas precisam acontecer. Se Deus permite uma coisa, não murmura, não reclama, Ele está querendo alguma coisa. Então, se Ele permitiu que nesse momento acabou a energia, eu quero convidar todo mundo a ficar de pé. Glória a Deus. Se Ele tirou o som, se Ele tirou a luz, Ele está querendo que a gente entre
o que é o escuro? Quando São João da Cruz, ele fala sobre a noite escura, ele fala sobre a gente olhar para dentro de nós mesmos e perceber aquilo que a gente tem feito. A noite escura é um momento que a gente olha para dentro de nós e a gente começa a perceber tudo que a gente tem feito, tudo que a gente tem vivido. Então, se Deus tirou a luz de nós hoje, eu quero convidar cada um de nós que a gente possa, nesse momento, do jeito que você está, feche seus olhos. Feche os seus olhos. Não tem problema, vamos fechar os olhos. E vamos entender que Deus, nesse momento, nessa noite, Ele tem um propósito maior para cada um de nós. Se Ele trouxe a gente aqui, se Ele está permitindo que a gente viva tudo isso que a gente está vivendo nessa noite, que a gente ouça essas palavras, que a gente sinta o que a gente está sentindo, Ele está querendo tocar o nosso coração para que a gente vá ao encontro dEle. Só que, como eu falei anteriormente, para que a gente se encontre com Deus, a gente precisa sair do nosso lugar e ir ao encontro dEle. E esse lugar não é um lugar físico, necessariamente. É um lugar espiritual. É um lugar interior. É a gente sair de onde a gente se encontra dentro do nosso coração, da nossa alma, e fazer o esforço de clamar a presença de Deus. Então eu quero pedir que, se você, não sei como você está acostumado a orar, mas que você possa orar nesse momento, possa clamar a presença de Deus. Sim, Deus, nós entendemos que o Senhor é o Deus da nossa vida, que o Senhor é quem conduz cada passo que nós damos, que o Senhor é quem permite que cada fio de cabelo da nossa cabeça saia, o Senhor é quem permite todas as coisas, o Senhor é o Senhor da nossa vida, é o Deus de tudo e de todos. Nós clamamos, Senhor, que o Senhor venha neste lugar, que o Senhor possa vir com a tua presença, possa vir com o teu fogo, com uma fogueira, possa nos incendiar, possa nos mostrar aquilo que não está certo na nossa vida, Jesus. Senhor, nós queremos clamar que o Senhor nos revele aquilo que incomoda o teu coração, que a gente possa, a partir de hoje, ter uma vida santa, ter uma vida justa, reta, Senhor, entendendo que cada coisa que nós vivemos, que cada decisão que nós tomamos, Senhor, é simplesmente para honrar o teu nome, é para exaltar o teu nome, é para glorificar quem tu és, Senhor. Não importa quantas vezes virão tempestades, não importa quantas vezes vierem distrações, as distrações, Senhor, nada disso poderá nos tirar da tua presença. Nós queremos te pedir nesta noite, Senhor, que o Senhor possa vir, não pelo nosso merecimento, mas por graça e misericórdia, porque nós clamamos a tua presença nesse lugar. Nós clamamos que o Senhor venha, e venha com fogo, venha com poder, para que nós nos encontremos de uma vez por todas. Que nós, Senhor Jesus, a partir de hoje, tenhamos vida nova, tenhamos um rumo novo, tenhamos um novo olhar sobre cada coisa, sobre cada aspecto da nossa vida, sobre cada pessoa que passar por nós, que cada pessoa que passar pela nossa vida, Senhor, possa sair melhor do que entrou. Senhor Jesus, eu quero clamar a tua presença, e eu quero clamar o teu Espírito Santo, Senhor Jesus. Vem, Espírito Santo de Deus, eu quero clamar que, pelo amor de Deus, se você sabe orar em línguas, que você ore, que você solte a sua voz, que você não se prenda, que você não dê atenção para quem esteja do seu lado, mas que você solte tudo que você tem dentro de você. Ore em línguas, clame a Deus, peça conversão, peça um novo mover na sua vida, peça, Senhor Jesus, peça. Espírito Santo de Deus, nós queremos clamar a tua presença, nós queremos clamar o nome do Pentecostes, nós queremos clamar, Senhor, que o Senhor possa vir com fogo, possa nos purificar, possa queimar com fogo a imensidão dos nossos pecados, possa queimar tudo aquilo que aflige o nosso coração. Vem, Deus, vai orando e vai pedindo a Deus tudo aquilo que você quer que Ele faça com você nessa noite. Vai pedindo por essa pessoa, vai pedindo por essa enfermidade, vai clamando porque o nosso Deus, Ele é Deus de milagre. Não para de orar, não para de orar, permaneça, seja forte, sustente a sua oração e
E clame a Deus, porque Deus Ele está olhando para você nessa noite. Ele está olhando para o seu coração, Ele está olhando para aquilo que tem atormentado a sua vida. Ele tem olhado para tudo que tem atormentado e tirado a tua paz. O Espírito Santo de Deus, Ele vem nesse lugar. Aqui você precisa clamar. Tem sede de ti, ó meu Deus, minha alma suspira por ti. Você sabe que